Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo, de reflexões, que dessas mensagens que o Espírito Emmanuel nos trouxe, como espírito de tanta luz, de tanta ponderação, de reflexões tão profundas. Rogamos a Deus sempre o espírito de compreensão. Rogamos a proteção para o dia de hoje, as vibrações de muita paz, de muita harmonia em nossa vida. Desde já, agradecemos ao nosso Mestre, ao Mestre Jesus, pela oportunidade dessa reencarnação junto à doutrina espírita, já podermos não somente ler e decorar textos, mas ler e compreender cada um desses textos e mensagens em nossas vidas do dia a dia. A nossa mensagem escolhida hoje é de número 25, que tem como título Nas Estradas, onde Emmanuel nos traz o versículo 15 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, onde Jesus nos diz: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade e acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. É uma parte da parábola do semeador, aqui no anotação do Evangelho de Marcos. Lembramos sempre, que a parábola é uma narração, onde o pensamento ele é exposto sobre um sentido figurado, digamos assim, onde uma imagem leva a uma outra imagem de entendimento e vai nos fazendo por comparação, É uma forma de se explicar um assunto muito abstrato, que ficaria muito perdido. Então Jesus utilizava dessas parábolas para esses ensinamentos espiritualizados. E ele utilizava através da comparação de elementos do dia a dia daquelas pessoas. O caminho, as sementes, o plantio, a colheita, a porta, as ovelhas.
Então era sempre utilizado um elemento que a gente chama o elemento externo da parábola, para que ali eles pudessem fazer uma comparação com um ato figurado, uma linguagem literal para um sentido figurado. Então ele está nos falando aqui nessa parábola, né, de um semeador, e Jesus fala que ele é o semeador, que lança sementes em vários lugares. E de acordo, né, com os lugares, os resultados serão diferentes. Os lugares, né, vão ter características diferentes, os resultados são diferentes. De acordo, ele vai dar o exemplo aqui do tipo de solo. E o semeador é justamente Jesus, com essa missão de espalhar a semente que é boa nova, e vai semeando nos mais diversos lugares. Então aqui Emmanuel já nos fala, né, que o caminho, que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus é o caminho para Deus. Nós sabemos, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador, ao caminho que ele nos coloca como único, que é viver dentro da sua lei, que é a lei de amor. E aqui dessa via bendita, né, e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Nós sabemos que a semente a semente representa a palavra de Deus, as leis de Deus. Tudo procede de Deus. Então, Jesus é esse Espírito que tem como missão trazer a boa nova, trazer a lei de Deus, para que nós tivéssemos vida em abundância. Então ele faz aqui que é imprescindível muita observação nossa para que o tesouro não passe despercebido. Que nós podemos viver de uma maneira a não observar essas sementes que nos chegam nesse caminho de luz, nesse caminho divino. Então ele nos fala que a semente santificante nos chegará entre as mais variadas circunstâncias. O próprio texto que ele inicia, esse versículo 15 de Marcos, ele nos fala aqui as sementes que foram lançadas junto do caminho, ao longo do caminho, à beira do caminho, né? E ele nos vai mostrando quem são essas almas. Almas à beira do caminho, que a palavra foi semeada, elas ouviram, mas veio logo Satanás e tirou a palavra. Em outros textos vêm as aves e pegam também essas palavras. Ou seja, são aquelas almas ainda indiferentes, imaturas, que ouvem, mas que a semente não adentra o solo. As coisas passam e a carregam, porque elas não foram capazes de criar condições para que essa semente permanecesse e adentrasse o solo. Reparem bem, ele dá um exemplo aqui, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente. A bondade divina distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Então, o vento generoso, a gente vai vendo a semente, né, sendo levada, espalhada pelo vento generoso. Mas nem todas essas sementes, elas conseguirão se fixar no solo, mas vão ser espalhadas de uma forma que a gente pode falar, né, para todos. Todos vão receber essas sementes durante as suas vidas. Somos nós. Essa semente, essa centelha divina, ela nos aparece, ele fala aqui, nos acontecimentos mais simples de cada dia. Às vezes nós estamos lendo um livro, né, de uma edificação, de um conteúdo moral,
E ali a gente repara um pensamento, a gente sublinha uma palavra, uma linguagem, a gente fica ali e aquilo ali começa a fazer sentido dentro de nós. Você fala assim, puxa, eu nunca vi nunca parei para ler esse texto aqui com esse olhar, porque a gente vai amadurecendo. Então, o mesmo livro que nós podemos ler inúmeras vezes, cada vez mais ele nos falará ao nosso coração de uma maneira mais madura, com mais sentido, porque nós estamos amadurecendo. Todos nós não somos aquela criatura impermeável, nós estamos absorvendo. Então ele pode dizer que essa semente pode surgir numa particularidade insignificante do trabalho, numa observação de um amigo. É mesmo. Nós podemos estar numa conversa com um amigo, de vez em quando ele pode ali nos falar, nos dar uma sentença, nos trazer uma observação, que a gente escuta o restante que ele está falando, mas aquilo fica guardado, aquilo é uma semente, que nos faz compreender, a olhar a vida sob um ângulo que antes nós não tínhamos percebido. Então é a palavra de Jesus que nos chegou ali, quando alguém nos fala da tolerância, da indulgência, e a gente para pensar, o que eu sei sobre isso? Como eu entendo esse sentimento e esse sentido que Jesus quis dar na minha vida? Será que eu já sou capaz? Às vezes a gente assiste duas pessoas conversando no local de trabalho, e ali está numa conversa, a gente está ali participando, e de repente numa frase, alguém também traz um pensamento que é reflexo de um pensamento da lei de Deus que Jesus nos trouxe. Ali a semente sendo colocada a nós. Então, uma das formas mais simples, aquele que tem, olhos de ver, ouvidos de ouvir, vão conseguir cada vez mais se aprofundar e retirar da vida o que realmente importa. Reter o que for bom. Às vezes, numa conversa que nós podemos falar assim, puxa, fulano falou, mas me disse isso aqui. O restante, às vezes, eu não vou reter. Mas isso aqui foi uma característica importante que ele me trouxe de crescimento. E a gente vai ficar ali morejando naquele pensamento, como se a gente estivesse organizando aquele pensamento para que ele cresça dentro de nós. Nunca aconteceu com vocês de alguém trazer um pensamento, uma ideia, às vezes até naquela hora contrária à nossa, e aquilo fica ali como se fosse pulsando, e toda hora vem o pensamento fica pulsando, e aos poucos a gente vai cedendo, vai falando, fulano tinha razão. Ele estava me contrariando, olha, mas como é que essa ideia está entrando em mim? Olha como é que eu não tinha tido boa vontade de fazer essa observação, porque isso ia me levar a uma mudança. Então ele nos fala aqui, se o terreno do teu coração vive ocupado por erva daninha, e já recebeste o princípio celeste, cultiva com devotamento, abrigando na alma. Então é o tipo de solo. Qual é o tipo de solo que o nosso coração tem? A nossa parte, Jesus nos traz a palavra, que vai ser refletida das formas mais simples do dia a dia, mas cabe a cada um de nós observar para o nosso solo mental e emocional e retirar dali as ervas daninhas, dos pensamentos ruins, tirar aqueles hábitos nocivos que ainda trazemos junto ao nosso comportamento. Esse é o que nós temos que arar as terras do nosso coração. Então precisamos trabalhar essa terra diariamente. A gente revolve essa terra quando a gente analisa, quando a gente passa de novo a nossa consciência, ao nosso senso, a nossa vigilância. É quando a gente novamente passa o nosso dia
analisando a nossa fala, o nosso comportamento, e ali a gente está renovando a nossa terra. A gente às vezes vai fazendo sulcos nessa terra, até a gente chega a sofrer, a suar e até a sangrar, com os sulcos que nós temos que fazer dentro de nós. É um trabalho mesmo de limpar aquilo que não é mais condizente com aquilo que nós queremos hoje. Isso tudo para quê? Para recebermos as boas sementes. Que não adianta jogar semente lá na terra, né? Está lá junto do caminho. Que terra é aquela do junto do caminho que a gente anda, que a gente vai pisando a estrada? Até quando cai a água da chuva vira lama, porque é um solo impermeável. É um solo pisado, retalhado, não é bem cuidado, ele é maçocado. Então nós temos que revolver a nossa terra. Temos que fazer suco, temos que arar, temos que tirar as ervas daninhas, temos que colocar o adubo do Evangelho, sim, da oração, para que essas sementes sejam recebidas numa boa terra. Né? A palavra de Jesus, né, do Senhor, é imperecível. Nós temos que colocá-la de tal modo em nosso coração que seja considerada assim, ela agora está numa boa terra. E vai nos trazer frutos, flores e frutos abundantemente. Que possamos então lembrar aqui como Emmanuel nos fala, aceita e cumpre, porque se tu furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito indicando-te novos rumos. Nós não queremos ser visitados pelo anjo da angústia. Não mais. Nós queremos ser visitados sempre pelo semeador Jesus. E que suas sementes encontrem dentro do nosso coração um local de cultivo, devotamento e acolhimento em nossa alma. Que Jesus distribua as sementes por todos os corações de boa vontade e nos abençoe sempre com a passagem dessas novas sementes. Graças a Deus, muita paz, muita luz nos vossos caminhos.